Olá, olá, meu amigo, meu irmão, campeão, né? Você aí, batalhador, né? Lutador, que não se deixa se abater e nem se desanimar, mesmo diante das adversidades. Né? Eu dou a você, né, uma boa noite, né, e uma paz do Senhor. Né? A você aí que está me ouvindo aí nesse momento, está me acompanhando aí nesse vídeo. E nós terminamos agora, né, de fazer uma transmissão, uma live, né? Uma live para uma rede de casais, aí a rede do ECC de Quatro Bocas, né? ECC de Quatro Bocas, da Igreja Ceia, liderada aí pelo nosso pastor Lucivaldo Guzmão. E você aí, se quiser assistir, fique à vontade, tá? Vá lá, assista o vídeo, fala a respeito de finança, né? Da vida do casal. E a gente já tem achado que esse tema é de extrema relevância, né? Na vida conjugal. Bom, é importante o que nós vamos tratar agora, né? É outro tema, um tema que vai inspirar a tua vida, você, né, que é líder, você que lidera aí algum segmento, né? Seja no seu local de trabalho, seja no seu grupo, no seu círculo de amizade, você que entende que você foi chamado para liderar. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra. E o tema dessa palavra de hoje, dessa mensagem, é justamente liderar, né? É superar desafio. Né? Liderar é sempre vencer e superando desafios. E desafio, meu amigo, brota no meio do caminho. Né? Todo mundo, meu amado, todo mundo na vida tá fadado, vamos dizer assim, né? Fadado a enfrentar lutas, a enfrentar desafios em sua trajetória de vida. Né? Ninguém nasce e se desenvolve sem enfrentar desafios. Né? Os desafios e as lutas, né, elas não vão sumir da tua frente na medida que você avança ou quando você é intitulado a alguma coisa, ou alcança uma posição ou recebe poder e autoridade. Eles não vão sumir. Né? A questão aqui não é as lutas, não são os desafios que surgem na vida de uma pessoa, mas a grande questão é o que essa pessoa ela vai fazer com essas lutas, o que ela vai fazer com esses desafios que surgem, né, na trajetória de vida. E eu quero falar aqui a respeito de Davi. Né? Davi, todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar. Né? Eu acredito que muita gente, são pouquíssimas pessoas que não leram a respeito da história de Davi ou assistiu alguma coisa a respeito de Davi. Então, Davi, ele foi uma pessoa que enfrentou vários e vários desafios na vida dele. Né? Ele enfrentou o desafio dentro da sua casa, né? Dentro da sua própria casa, no meio do seu seio ali, familiar, no círculo relacional no qual ele fazia parte. Porém, Davi, ele superou todos esses desafios e se tornou uma pessoa de destaque, uma pessoa de grande sucesso na sua época. E a primeira luta que Davi ele enfrentou dentro de sua própria casa foi quando pediram, né, para Jessé, né, o pai de Davi, né, que reunisse todos os filhos dele para que Samuel, né, o profeta da época, pudesse escolher o próximo rei de Israel. Né? E Davi ele não foi convidado. Né? O seu próprio pai não convidou ele para fazer parte para se sentar à mesa junto com essas pessoas que iriam serem, um deles iria ser escolhido para ser o próximo rei de Israel. Então, o próprio pai de Davi, ele não acreditava que Davi ele poderia ser, né, escolhido por Samuel. Né? E então ele o menosprezou, né, Davi. Ele não via em Davi, né,
atributos, nem qualificações para que ele fosse escolhido pelo profeta Samuel, né? E se isso já não fosse o suficiente, né, os irmãos de Davi fizeram a mesma coisa, tiveram a mesma atitude, uma atitude semelhante, né? Quando Davi ele foi visitar eles no campo de batalha, onde eles estavam, né, pelejando ali contra os filisteus. Então, quando Davi ele vai ao encontro deles, levando pães, queijo, né, alimento ali para eles no campo de batalha, então Davi ele estava prestando a eles um favor, estava prestando a eles um benefício. Mas o que eles fizeram? Eles trataram Davi com desprezo, né? Eles desprezaram Davi, né? Quando Davi ele responde às ofensas, aos desafios, né, blasfemos de Golias, seus irmãos então insultaram, né, o pequeno Davi e o mandaram que voltasse para casa. Eles falaram assim: olha, com quem tu deixaste aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas de nosso pai, né? E falaram assim: eu bem sei a tua intenção, né? Eu sei porque tu estás aqui. Então, eles insultaram Davi, que Davi estava prestando um serviço, um benefício para eles, né? E a própria família, né, de Davi não via nele capacidade alguma, né? Os que estavam próximo dele não viam, não olhavam para ele como alguém capaz, né? Mas ele não se deixou abater, né? Eu acredito que em momento algum, né, ele não se deixou tomar pela autopiedade, ele acreditou, né, ele acreditou que poderia realmente fazer a diferença, né, e fez a diferença. Mesmo que ninguém, né, nem mesmo que a própria família dele não acreditasse nele. Então, o segundo desafio, né, que Davi enfrentou foi com seu próprio líder, né? Então esse foi o segundo desafio de Davi, foi com seu próprio líder. E quem era esse líder dele? O rei, Saul, né? Saul estava o tempo todo na busca de inibir ali a liderança de Davi, né? Estava todo o tempo buscando inibir a eficiência de Davi, né? Quando Davi ele se ofereceu para lutar, né, contra o gigante Golias, Saul então prontamente ele disse assim, está escrito isso em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 33, Saul ele falou a seguinte palavra: contra o filisteu, tu não pode ir para pelejar contra ele, porque tu é ainda moço, ou seja, tu é ainda jovem, tu é um menino, e ele, um guerreiro desde a mocidade. Então tu não pode ir com ele, né? Tu não dá conta dele, tu não pode, né? Tu não pode fazer isso, porque isso não é para ti, não dá para ti, né? Depois o que é que ele faz? Ele pega e tenta vestir em Davi uma armadura, né? Uma armadura que era pesada, né? Ele tenta vestir ele com a sua própria armadura, uma armadura pesada sobre o menino, sobre o jovem, né, Davi. Então, você nota que há uma grande diferença aí, né, nessa questão, né, que se você for ver nas escrituras, né, quando Davi, né, quando Samuel, né, vai apresentar Saul, né, para o povo de Israel, né, e Saul ele se esconde, e quando Samuel ele pede para que vá em busca de Saul, vê onde ele está e tal, e traga ele. Então, quando Saul ele surge no meio da multidão, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que a Bíblia fala assim que Saul ele se destacava na multidão do ombro para cima, né? Então, olha só a altura desse camarada, né? Então, Saul era um homem, né, de estatura superior para a época, né? E esse mesmo Saul, ele tenta pegar a sua armadura e vestir no menino. Então, olha só, né, o que Saul estava tentando fazer, né? Então, mais tarde, né, com o passar do tempo, Saul, o que ele faz? Ele declara que Davi era seu inimigo, né? Saul tenta matá-lo
por diversas vezes, né, várias tentativas, várias investidas, né, em matar, né, o Davi, e por vários anos. Né? Mas isso não impediu, né, que Davi de continuar, né, trabalhando com força, com excelência, com dedicação no reinado de Saul e sendo um servo fiel, leal também a esse rei. Então, mesmo diante de tudo isso, Davi ele superou, né, o desafio de perseguição, ele continuou sendo um dos maiores guerreiros do exército de Saul, né? E Davi não se deixou abater com nada disso, né? O terceiro desafio que Davi ele enfrenta, né, foi o do próprio histórico dele, né? Como pessoa, como ser humano, né? O seu histórico de antecedência, né? Saul ele vinha de uma família, né, boa, poderosa, né? Se você for lá em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 1, né, Saul ele era descrito como né, Quis, filho de Abiel, né, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjaminita, homem de bens. Né? Olha só como Saul ele era descrito, né? Além de ter vindo de uma linhagem, né, de pessoas bem-sucedidas, né, bem-nascidas, vamos dizer assim, né? Ainda a Bíblia ela deixa explícito, homem de bens, de propriedades. Né? Então, Saul ele nasceu, o que a gente pode dizer hoje que em berço de ouro. Então, Saul, sem dúvida nenhuma, era uma pessoa bem-nascida, possuía muitas terras, né? Era um líder em sua tribo, né? E comandante também militar nos tempos de guerra, porque quem vinha de uma família, né, bem nascida, de uma linhagem, então ele já pegava comando, né, nas frentes de batalha. Então já era um comandante. Então Saul ele vinha de uma linhagem. Já por outro lado, Davi ele vinha de uma família de pastores, pobres, né? Pessoas humildes. Ele era descrito nas escrituras como filho de Jessé, o belemita, um homem sem linhagem, sem importância ou sem posição de poder algum. Então, Davi não era nem sequer o filho mais velho de Jessé. Né? Davi ele era o 8º filho, era o caçula da família. Né? Hoje, os caçulas eles são o xodó do pai, da mãe, né? Mas antes, né, o caçula era o que limpava, ficava com os afazeres domésticos, o caçula era o que cuidava das ovelhas. Então, não tinha muitos direitos, assim, vamos dizer assim, né, no seio da família. Né? E mesmo assim, Davi ele valorizou, né? Ele valorizou cada uma das suas pequenas vitórias, né, que ele teve, e com essas vitórias ele foi adquirindo o quê? Experiência e criando um histórico que para ele eram importantes, né? Eram muito importantes. Esses históricos fez com que ele saísse, né, da vitória de um urso, né, para a vitória de um leão, para encarar um desafio que ia ser bem maior. Então, o histórico de Davi era um preparativo para desafios bem maiores. Né? Você lembra que nós já compartilhamos aqui uma mensagem, né, semelhante, né, sobre desafios pequenos preparando para algo que ia ser bem maior. Então, esse desafio que ia ser bem maior era justamente esse, que agora estava diante de Davi. Né? Derrubar, né, o gigante do exército filisteu, o gigante que estava intimidando o exército de Israel, né? Fazia com que os grandes soldados, inclusive entre eles os próprios irmãos de Davi, né, batessem as pernas de tremor de medo, intimidado. Né? E o quarto desafio que Davi ele enfrentou foi da própria idade. Né? A idade de Davi. Davi era jovem e aparentemente sem experiência nenhuma. Davi era apenas um menino quando ele foi ungido por Samuel. E não era líder de nada e de ninguém, a não ser das ovelhas que ele pastoreava. Né? Então a experiência de liderança que Davi tinha, né, era de liderar ovelhas.
né, as ovelhas de seu pai, né? Então, quando ele se ofereceu para lutar contra, né, Golias, ele foi considerado ainda moço, inexperiente em batalha, né? Note só que de vez em quando Davi ele era subestimado. Ele era subestimado pelo fato de ser jovem, né? Ele era subestimado pela idade que ele tinha. Porém, Davi ele colocava o quê? A sua confiança, né, não na experiência, mas no Deus vivo de Israel. É Ele né, quem nos conduz, é Ele quem nos suporta, é Ele quem nos direciona, né, nos campos de batalha, e posso dizer que nas batalhas da vida, né, nas adversidades da vida. Então, é inevitável, né, a gente perceber quando Deus está na parada, quando Ele está na batalha, né? Então, Davi, ele aprendeu muito cedo, né, a depender de Deus, a confiar em Deus, a atribuir a Deus as suas vitórias, né? Então, esse foi um dos maiores aprendizados de Davi, né, a dependência de Deus, né? Davi, porém, disse para o filisteu assim: olha, tu vem a mim com espada, com lança, né, com couraças, né, com armaduras, né, com escudo, porém eu vou a ti, né, em nome do Senhor dos exércitos, né, o Deus dos exércitos de Israel, né, a quem tu tens afrontado, né? Então, é com esse nome, né, que eu vou empunhado e vou te enfrentar e vou derrotar, né? Então, isso você pode encontrar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, né? Essa declaração de Davi, né? Essa declaração de vitória, né? Inclusive isso, eu digo isso, diga-se de passagem, uma declaração de vitória, né? Você tem que aprender, né, que para superar os seus desafios, né, os seus desafios cotidianos, né, os desafios diários da vida, você precisa entender e precisa saber disso, que Deus, né, é quem te dá a vitória. Então, quando você sai da sua casa, né, em busca de um plano, de um projeto, de um propósito, né, coloque sempre Deus, né, na frente. Atribua a Ele, né, a sabedoria que você tem, né, atribua a Ele a disposição que você tem, atribua a Ele as vitórias que você conquista, né? Porque se não fosse Deus, meu irmão, nós não seríamos nada, né? Nós seríamos insignificantes. Na verdade, nós somos insignificantes sem Deus, né? Sem Deus nós não somos nada, né? Ele quem nos fortalece, é Ele quem dá a sabedoria, o discernimento, né, para que nós venhamos vencer, né, os desafios diários. E olha, a gente enfrenta desafio diariamente, né? E eu digo para você, meu querido, supere todos os seus desafios e seja realmente, né, o líder de sucesso que Deus ele quer que você seja, né? Deus te chamou foi para vencer, Deus te chamou foi para conquistar, Deus te chamou foi para crescer, né, nessa vida e ser uma referência, sempre dizendo a Ele a honra, a glória e o louvor, não só agora, mas para todo sempre, porque Ele é o Deus da minha vida, é Ele quem nos conduz à vitória. Então, meu querido, guarde essa palavra, né? Tome como exemplo a vida de Davi, né, que diante de todos os embates, de todas as adversidades, ele não se abateu, muito pelo contrário, né? Ele colocou nas mãos do Senhor, né? Ele colocou nas mãos do Senhor, e o Senhor foi quem deu a vitória a ele. E assim mesmo ele vai dar para você, né? A sua vitória está nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Guarde essa palavra no seu coração, meu querido, e fique com Deus. Vamos crescer, né? Vamos crescer, aproveite esse momento, né? Leia livros, se prepare, se capacite quando tudo voltar ao normal, né? Quando tudo voltar ao normal, né, você vai estar bem mais capacitado, você vai estar bem melhor do que você era antes, né? Mas confie em Deus e o mais Ele vai fazer na tua vida.